aí, gente, tudo bem? Assim como eu comentei lá no Instagram, se você tá vendo esse vídeo, saiba que você tá fazendo parte de um começo de uma série que vai durar um tempo, mas que vai ser de grande valia na vida de todo mundo. Veja bem, tem muitos livros por aí, principalmente os clássicos, que a gente não entende. Primeiro, por que ele é um clássico? E segundo, por que ele é tão importante? Mas que a gente tem uma certa curiosidade pra lê-lo, só que na maioria dos casos são calhamaços. Tipo esse daqui. Olha o tamanho disso daqui, gente. Eu tô lendo Guerra e Paz, no caso, do Tolstói. Eu sei que nem todo mundo consegue simplesmente enfrentar um livro desse por diversas questões. Mas eu tenho um forte compromisso com a leitura, então pra mim é inegociável. Eu simplesmente leio e eu me dedico a bons livros. Quando eu postei no Instagram que eu estou lendo Guerra e Paz, muitos de vocês vieram na minha DM dizendo: nossa, que corajosa de ler um livro desse. Tenho muita vontade, mas não consigo. Então eu vi aí uma grande oportunidade de ajudar vocês e me ajudar a manter a constância. Qual que é o plano? Conforme eu for avançando na leitura, eu vou parar e eu vou trazer para vocês os principais acontecimentos, personagens, reflexões, momentos importantes, momentos frustrantes do livro, de uma forma mais sucinta, mais sintetizada, de modo que todo mundo consiga entender, sem ter palavras complicadas, termos, jargões e tudo mais. Vai ser bem simples, eu vou estar aqui contando a história para vocês. E aí a gente vai acompanhando essa jornada conforme eu for evoluindo. Isso já ajuda você, que é uma pessoa curiosa, mas não tem tempo, disposição, dinheiro, enfim, para ler o livro, mas quer saber do que se trata, por que um livro desse tamanho, de mais de 2.000 páginas, é um clássico, o que faz ele ser tão famoso, não somente na literatura russa, como também na literatura mundial, e me traz uma motivação maior para enfrentar esse livro, porque não é fácil. Então, nosso combinado é, no Instagram, eu vou colocar nos destaques. Então, se você quer ver um livro específico, vai ter lá um destaque, salvo, meio que uma playlist aqui do YouTube. E aqui no YouTube eu vou estar criando uma playlist mesmo, então vai ter uma playlist dedicada para Guerra e Paz. Até porque aqui no YouTube eu consigo ter mais tempo para falar e maior liberdade para ficar falando. Lá no Instagram tem que ser uma coisa mais rápido, objetiva e pronto. Aqui eu consigo falar com mais calma, né? Consigo falar sem pressa. E assim, gente, não é uma coisa que eu vou conseguir fazer em uma semana. Tipo, nossa, o primeiro episódio hoje, semana que vem já vai estar a série completa aqui. Não. Porque uma semana é o tempo que eu demoro só pra ler um capítulo desse livro, porque é difícil. Então é toda uma jornada, a gente vai evoluindo o livro juntos. E como é uma coisa nova que eu tô fazendo, vocês sabem que eu sou sempre muito aberta a feedbacks. Então qualquer sugestão, coisas que eu posso melhorar, que eu posso incluir aqui, né, enquanto eu conto a história pra vocês, pode deixar aqui embaixo ou me manda lá na DM do Instagram, que com certeza eu vou estar levando em consideração, tá bom? E vamos juntos. No final a gente vai entender por que o livro é um clássico, conclusões, reflexões, como esse livro é capaz de transformar a nossa vida, a gente vai entender os personagens e tudo mais, e quem sabe, né, você não ganha aí uma motivação para ler um livro desses, né? Então vamos começar com uma breve introdução. O livro foi publicado em 1869, mas ele retrata ali a época de mais ou menos 1805 a 1820, na iminência ali de um confronto entre as tropas do Czar Alexandre I e as tropas de Napoleão Bonaparte. Depois da Revolução Francesa, depois que Napoleão assumiu o poder, depois que ele coloca aquele acordo, aquela proibição de que nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra, porque senão ele ia, né, começar ali um confronto, e a Rússia meio que quebra isso. A Rússia comercializa, Napoleão descobre, e aí ele decide marchar rumo à Rússia. Nesse primeiro momento eu não vou entrar muito em questões históricas, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando ali Revolução Francesa e tudo mais, todo esse panorama mais específico, né, do livro. Então, no momento que o livro tinha sido escrito, todos esses eventos foram muito recentes, e o próprio Rubens Figueiredo, aqui nos comentários iniciais que ele faz antes de começar a história, ele diz que Tolstói sempre foi muito estudioso e sempre foi atrás de muitas fontes, não somente fontes, arquivos, livros e tudo mais, para entender mais o contexto dessa guerra da época, mas também indo atrás de relatos orais, né, então depoimentos. Então, é um livro muito fresco, digamos assim. É um livro que vai explorar a sociedade russa nas suas diversas camadas sociais, em diversos conceitos econômicos, políticos, sociais, morais, religiosos. Qual que é a palavra para isso? Esqueci, mas também no contexto religioso. Um livro também que explora muito a influência da França, então todos os aspectos culturais franceses que estavam sendo infiltrados ali na sociedade russa, como a presença de um inimigo tão potente, tão iminente e influente como Napoleão Bonaparte conseguiu
mudar e moldar muitas coisas dentro da sociedade russa, que é um país tão gigantesco. Então, como que um único homem conseguiu influenciar tanto dentro de um país gigantesco? E essas influências francesas começaram a entrar em conflito com o período social que a Rússia estava vivendo, porque estava tendo um momento ali de desarmonia, desequilíbrio, porque as camadas mais pobres, digamos assim, as camadas mais baixas, começaram a ter mais acesso à educação. Então, aqueles assuntos que antes eram restritos somente para a elite russa, agora começaram também a abranger as camadas mais baixas. Então, eles começaram a falar sobre política, economia, religião. Era um período que a sociedade estava em renovação e muita coisa começou a influenciar. E aí ficou uma coisa louca, menina. Loucura total. Tanto que um fato curioso é que a maioria dos diálogos do livro são misturados com francês. Isso porque, claro, a França estava tendo muita influência, mas também era o idioma que a elite gostava de usar para falar sobre política. Porque francês era um idioma ali presente na elite. Logo no primeiro diálogo do livro. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Tudo em francês. Aí eu tenho que ficar vindo aqui na nota de rodapé para ler a tradução. Juro, confunde bastante. Tem umas partes aqui que tem umas cartas gigantescas, e aí é a página inteira uma nota de rodapé só com a tradução. É complexo, mas enfim. O próprio Tolstói disse que esse não é um livro, que seria apenas um romance. Também não poderia ser classificado como um poema ou uma crônica. Ele teve a audácia, talvez, de comparar com Ilíada, de Homero. Então a gente já percebe que é um livro que vai além. Ele trata muito a questão de como as nossas escolhas podem influenciar o nosso destino, o nosso futuro. Mostra também, é lógico, o impacto de uma guerra na sociedade. É um livro bem profundo, a gente já consegue perceber isso logo aqui na primeira parte. Mas agora que a gente tem um panorama geral, um contexto assim mais amplo do livro, vamos seguir para a primeira parte do livro. O livro é dividido em alguns tomos. Essa edição que eu tenho é da Companhia das Letras, com a tradução do Rubens Figueiredo, que é dividido em 2 volumes. Esse primeiro volume é composto de 2 tomos. O tomo 1 é dividido em 3 partes, podemos chamar de 3 capítulos. Nesse primeiro capítulo, a gente vai entender mais a sociedade, como os personagens do livro compõem a sociedade, a estrutura, a relação entre cada um e o que mantém eles unidos. Na verdade, eles não são totalmente unidos entre si, mas como a maioria ali faz parte da elite, eles têm os seus interesses, as suas relações e tem toda essa politicagem entre a elite, coisa que a gente já sabe. O livro começa em uma festa bem elegante, no ano de 1805, em São Petersburgo, na casa de Maria Fyodorovna, que é uma aristocrata, cuja dama de honra, que é Anna Pavlovna Scherer, recebe ali os convidados e fica responsável por manter as conversas fluindo, né, por unir as pessoas, fazer ali as rodas de conversa. Ela é a intermediadora de todo esse evento. Ali no comecinho, a gente já é apresentado ao príncipe Vassili, que também é um aristocrata, o príncipe Vassili Kuragin, que é pai de Helene, Anatoly e Hippolyte. Olha, a minha pronúncia dos nomes deve estar bem errada, mas me perdoem, tá? Me perdoem, vai ter que ser assim mesmo. E eles ficam ali conversando, não acontece nada de muito impactante, até chegar o Pierre, ou Pirre. Eu vou chamar de Pierre, tá? Até o final do livro. Me perdoe aí, você que tem toque. Então aparece o Pierre. O Pierre, ele entra de uma maneira desleixada, talvez, sem cumprimentar as pessoas, sem fazer toda aquela politicagem. Ele entra na festa do jeitão dele. Não é aquele jeitinho todo refinado que a burguesia, né, a elite, costuma praticar. E o pessoal já começou a olhar meio torto para ele. Percebem qual o contexto histórico que o livro está se passando quando Pierre começa a discutir com um diplomata francês que estava ali na festa sobre a aproximação de Napoleão, sobre a guerra, sobre a movimentação das tropas napoleônicas, a movimentação das tropas da Rússia, e aí a gente tem ali, né, um panorama geral de qual está sendo o contexto histórico do livro. Nessa festa a gente descobre que o Pierre não é apenas um jovem rapaz que apareceu lá. Ele é o filho de um dos condes mais importantes, mais ricos da Rússia da época, o que é uma informação importante, e guarda aí na sua cabeça que eu já vou voltar no Pierre um pouco mais pra frente. Mas tudo bem, festa rolando e tal, a gente conhece o senhor Andrei Bolkonsky. Tem algumas traduções que colocam como André, outras colocam como Andrei, e eu vou seguir chamando ele de Andrei.
da família Bolkonsky. Já percebe ali que ele é um pouquinho frustrado com a vida, tá entediado ali com seu dia a dia e decide ir para a guerra. E aí a sua esposa, Lisa Bolkonskaya, está ao lado dele e ela tá grávida. E ela começa a desabafar ali como ela acha o marido egoísta, como ela tá infeliz, porque ela tá com medo do parto, que o bebê tá pra nascer e ele tá indo pra guerra, vai deixar ela sozinha, tá sendo egoísta e tudo mais. Começa o maior desabafo ali, o que também é uma informação importante, mas que a gente vai voltar mais pra frente, porque o livro é assim, cada partezinha do capítulo vai puxando um personagem, ele não segue uma coisa assim, linear, sabe? Vai falando de uma família, depois fala de outra, e depois volta nessa família, e aí a gente tem que ir dando um jeito assim, eu tô seguindo a ordem que o livro vai contando. O ponto é, o tempo vai passando, e o conde Kirill Vladimirovich Bezukov, que é o pai do Pierre Bezukov, lembro do Pierre, fica muito doente, e está em leito de morte. O que acontece quando o chefe da família está indo? Herança, testamento, e aí começa meio que uma guerra fria entre a família ali, entre as pessoas mais próximas do conde, para saber quem que vai herdar a grana do cara. Todo mundo é interessado, todo mundo quer uma fatia desse dinheiro, porque ele era muito rico. E uma personagem importante, que é a Anna Mikhailovna Drubetskaya, mãe de Boris, era também uma aristocrata, só que ela perdeu toda a grana. E ela tá desesperada para conseguir um dinheiro para mandar o seu filho Boris para servir no exército, né, para virar um militar. E o senhor, o príncipe Vassili, lembra do Vassili, é muito próximo do conde. Então essa Anna Mikhailovna começa a lhe pedir favores pro príncipe para dar um jeito de colocar ela no testamento, para ela conseguir uma grana, não sei o que. E aí não é só com ela, sabe? Tem as primas do conde, as primas do Pierre começam a ficar interessadas e tratam ele mal. E aí uma galera nada a ver aparece ali no palácio, né, na casa deles, pra, entendeu? Querer ajudar a família, pra mostrar como eles são próximos, como eles são bons, como eles também merecem uma parte desse dinheiro. E aí vira um grande jogo de interesse. Só que o ponto é que tá todo mundo com medo. Porque embora o Pierre seja o filho ilegítimo, há uma grande chance de ele herdar a maior parte do dinheiro, e essa galera toda que tá desesperada ficar com a menor parte. E o Pierre, coitado, ele é muito bobinho, ele é um cara muito gente boa, ele é muito tranquilão, entendeu? Ele é muito inteligente, mas ele é mais tranquilo, dá pra ver que ele não faz questão dessa bobagem toda da elite, esse refinamento desnecessário. Então ele é chamado pra ir lá pra casa do pai dele, do conde, pra participar meio que de um ritual, não um rito de passagem, mas uma cerimônia ali pra quem tá falecendo, pra alguma coisa com a alma. É um negócio católico que eu não vou estar sabendo dizer aqui. Mas ele é chamado pra ir lá. Então tá ele, as primas, essa Anna Mikhailovna, o Boris, toda uma galera participando. Só que todo mundo que tá lá, tá na esperança do velho morrer e abrirem o testamento dele. Mas que só o Pierre não entendeu que a galera tá lá pra abrir o testamento. Então o pessoal começa a falar de dinheiro, do testamento, da morte, da grana, não sei o que, e o Pierre fica boiando, tipo, gente, do que vocês estão falando? Ele é muito desligadinho nesse sentido, sabe? Então, em relação à família Bezukov, que é a família do Pierre, do conde, que tem muita gente envolvida por interesse do testamento, o primeiro capítulo termina aí. O velho não morreu ainda e tá nessa tensão de saber quem que vai ficar com a grana. Já estão assumindo que o Pierre vai ficar com a grana. Eu esqueci de comentar, mas agora que a gente já entendeu esse contexto do Pierre, eu vou trazer aqui a estrutura dos personagens. Então são 3 famílias ricas principais, um grupinho de aristocratas e outros que eu coloquei como outros. Não tem uma categoria específica, eles são outros. Então é a família Rostov, a família Bolkonsky, que é a do Andrei, que vai pra guerra, né, que tem a esposa grávida, a família Bezukov, que é a família do conde, a família do Pierre. Os aristocratas é a Maria Fyodorovna, que é a senhora que deu a festa do começo do livro, o príncipe Vassili e o visconde Mortemart, que é aquele diplomata francês. Eu não falei o nome dele porque ele não é muito relevante, mas o visconde Mortemart é esse diplomata francês. E os outros, que são essa Maria Mikhailovna Drubetskaya, que é a mãe do Boris, que perdeu dinheiro e que precisa de dinheiro para mandar o Boris para ser militar. O Berg,
que é um oficial do exército que vai pro exército com o Boris, e Maria Dmitrievna Akharosimova. Ela não é definida como uma aristocrata nem rica no livro, mas ela tá presente ali nos eventos sociais e a galera gosta e desgosta dela porque ela tem um jeito bem característico dela. E aí meio que divide opiniões, mas ela tá no meio ali da sociedade. Certo, fechamos a família Bezukov, que é a família do Pirre. Agora vamos voltar rapidinho pra família Bolkonsky, que é a do príncipe Andrei. Quando a gente fala príncipe, não é príncipe tipo monarca, é príncipe porque tem muito dinheiro, porque na época ainda tinha o czar. Então eles se chamavam de príncipe, príncipe é essa galera rica, mas não necessariamente é um monarca. Bom, sobre esta família, sabemos que o príncipe Andrei quer ir para a guerra e que a Lisa está grávida. Então ele decide pegar a sua esposa e ir para a casa de campo do pai, que o pai está isolado lá, enfim, se isolou no campo, tem uma casa linda lá e mora lá com a filha dele, que é a princesa Maria Bolkonskaya, e a sua dama de honra, que é a Milady Bourienne. E ele anuncia para todos que ele vai, sim, para a guerra. O pai, que é o príncipe Nikolai Andreevich Bolkonsky. Eu não entendi muito bem se ele gostou ou não, eu sinto que ele ficou meio neutro, tipo, não expôs muito a sua opinião sobre o filho ir para a guerra. A esposa ficou arrasada, né, que é a Lisa Bolkonsky, ela ficou arrasadíssima, e eu acho que com razão. E a filha do Nikolai, que é a Maria Bolkonskaya, ela é uma menina muito querida, eu gostei muito dela. Ela meio que vive sozinha com o pai, é só ela, a dama de honra e o pai cuida muito da educação dela, ele pega bem pesado. Ele é meio carrasco, tipo, trata mal ela, mas ela é muito boazinha, muito queridinha, sabe? É muito católica, muito devota, e ela vive uma vida mais pacata e tal, tanto que questão de leitura, no momento ali que ela recebe uma carta da amiga sugerindo um livro para ela ler, e ela fala, não, por que a gente vai ler isso? Vamos nos ater ali aos profetas, aos evangelhos e tal. Então ela tem uma vida um pouco mais pacata, mas ela é muito querida, muito amorosa, muito carinhosa e tal, mas ela não percebe esses maltratos do pai, como o pai é carrasco com ela. Tanto que tem uma cena que o Andrei confronta ela, né, e fala assim, meu, você não percebe como que você se conforma com o nosso pai te tratando desse jeito, você simplesmente abaixa a cabeça e aceita. E ela fala, meu, eu não tenho o que reclamar dele, ele é maravilhoso e tal, ela meio que venera o pai. E o pai maltrata ela. Mas enfim, não teve como parar o homem foi pra guerra, e a última cena do capítulo é a esposa dele aos prantos, muito, muito mal, e ele indo embora. Eu até fiquei meio mal, sabe? Teve um momento que o Andrei foi questionado, né? Tipo, meu, por que você tá indo pra guerra? Você não se importa com sua mulher, de largar ela, largar sua vida e ir pra uma situação tão desconhecida que você pode morrer, pode acontecer qualquer coisa com você. Aí ele fala, meu, eu não sou feliz, ela não é feliz, então no final eu tô fazendo meio que um favor pros dois. E eu fiquei tipo, nossa, que isso, cara, que triste. Eu fiquei tocada. Mas fechamos mais uma família, que é a família Bolkonsky. E por fim, tem a família Rostov, que tem o conde Ilya Rostov, que é o pai, e a condessa Natalia Rostova, que é a mãe. Ambos têm 4 filhos, que é a Vera Rostova, que é a filha mais velha, né? Nikolai Rostov, que eu entendi que é o segundo mais velho. Natalia Rostov, que é a filha terceira. E o Petrushka Rostov, que é o caçula. Na verdade, eu acho que é Pietro o nome dele. Mas ele apareceu primeiro como Petrushka, então eu coloquei Petrushka. Tem uma pessoinha extra, que é a Sonia Rostov, que é a prima dessa galera toda, mas ela é órfã, e então o conde e a condessa meio que adotaram ela ali. O ponto aqui é que eles se amam, então eu fiquei meio confusa nessa parte, mas tem um rolê amoroso aqui, se eu não me engano é a Sônia com o Nikolai, a Natália com o Petrushka, não entendi muito bem, mas o ponto é que esses 4 se relacionam, então tipo, tem 2 casais aqui formados por esses 4, só que a Vera, que é a filha mais nova, ela não tem ninguém, e ela enche o saco dessa galera, primeiro porque são primos se relacionando, e segundo porque ela é invejosa, entendeu? Ela fica enchendo o saco deles quando eles estão juntos, fica perseguindo eles, e é bem chato, um pouco desconfortável. Mas o Nikolai vai pra guerra. Esse é o contexto da família Rostov. Nikolai também quer servir na guerra, então ele vai pra guerra. Sobre os aristocratas, né? A Maria Fyodorovna, que é a da festa inicial, não sabemos o que vai acontecer com ela. E o príncipe Vassili, ele tá lá
na casa do Conde Bezúkhov, pra ficar ali com o Pirri na questão do testamento e tal, e vendo o que vai dar. Ele tá enfiado lá no meio. Sobre os outros, a Anna Mikhailovna Drubetskaya, que é a mãe do Boris, que é aquela, de novo, aquela que perdeu dinheiro, que quer dinheiro pra comprar a farda do filho, pra mandar ele pro exército e tal. Tá lá na casa do Conde Bezúkhov também, pra saber do testamento. O Boris, que é o filho dele, também tá lá na casa. O Berg aparece depois, mas enfim. Esse é o contexto geral. Finalizamos o primeiro capítulo do livro. O que será que o futuro aguarda pra essa galera? Não somente pro Andrei e pro Pierre, né, que são os principais, mas pra toda essa galera que eu falei aqui pra vocês, porque acho que deu pra perceber que eles estão meio que todos emaranhados entre si, e uma coisa que acontecer com um vai impactar todos, então estou curiosa. Estou muito curiosa. Agora começa toda uma jornada de escolhas, de destino, do que vai acontecer nessa guerra, como que vai ser, o que vai acontecer com cada um, o que vai acontecer com o Pierre, porque se ele herdar a grana do pai, ele vai virar um conde. Será que ele vai saber virar um conde? Porque essa galera toda que tá interessada no testamento não acha o Pierre digno de virar um conde, porque eles acham que o Pierre não tem modos, que não sabe se comportar em sociedade. Ele é bem mal visto por eles. O que será que vai acontecer com o Pierre? Será que ele vai saber lidar? Será que ele vai conseguir sair dessa toca de lobo que ele foi enfiado? O Andrei, será que ele vai sair vivo dessa guerra? Como que a esposa dele vai ficar? Como que vai ser o parto do filho? Como que vai ser a criação? Como que vai ser o dia a dia deles lá? A família Rostov, esses adolescentes vão conseguir ficar juntos? Vai dar certo isso? Cenas para os próximos capítulos. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um like, que me ajuda demais. Deixa um comentário, diz aí o que você achou, sugestões, melhorias. Compartilha esse vídeo com quem você acha que possa gostar desse livro também. E não se esqueça de se inscrever, porque produzir um vídeo desse dá muito trabalho. Não só em questão de sentar aqui e conversar com vocês, de editar, que sim, dá trabalho, mas também a questão do intelecto, porque não é somente ler, eu tenho que fazer toda uma leitura crítica, tenho que me atentar a todos os detalhes, tenho que preparar roteiro, tenho que estruturar a narrativa. Ai, é todo um trabalho. Então não esquece de me apoiar, por favor. Um beijo e nos vemos no próximo capítulo.